Fala, seus malucos criativos, beleza? Bom, chegou o grande dia. Atingimos a marca de 500 inscritos. Vamos fazer um sketchbook tour, beleza? Esse aqui é o meu segundo sketchbook. Eu comecei ele no início de 2021 e finalizei agora, beleza? Final de 2023, especificamente no dia 30. Então vamos lá. Aqui tá algumas coisas que eu deixo nele. Então, fiz esse letrezinho aqui, começa agora. E estabeleci alguns critérios para ele. A ideia era fazer uma criação de personagem, estudo de perspectiva, desenho de observação e foco em trabalho mais direcionado para a Shura. E eu comecei ele em setembro de 2021, beleza? Aí aqui tem um workshop que eu participei de Ashuras. Alguns trabalhos, aplicando Ashuras. Estudo de um crânio de macaco. Texturas em Ashuras. Aí aqui era para fazer alguns trabalhos, não fiz. Aí aqui foi um estudo de uma prateleira que eu estava pensando. Aí aqui foi o estudo do jacaré do malo do Láqua. Macaco. Como desenhar quadril de mulher. Tava fazendo estudo de anatomia. Ups. Aí aqui com os perfis de estrutura de normalmente biotipo de corpos, né? Retangular, elipse, ampulheta, triângulo, mais conhecido como pera, e triângulo invertido. Aqui uns exemplos de aplicação. E aqui eu tava fazendo estilo de Ashura, só que eu cansei no meio e parei. Aí aqui eu tava pensando em composição de personagem, aí fiz esse daqui. Aí aqui o estudo do Peter Parker, na versão Simpson. Aqui mais uma aula da comunidade, do Laqua. Aí, aqui, ó, estudando como seria o formato da cabeça, tudo mais. Aí aqui composição, personagem. Aí aqui o mais detalhe do personagem. Aqui a thumbnail e como eu apliquei. Beleza? Aqui era para fazer um estudo. Aí aqui eu estava estudando composição de thumbnail. Aí aqui eu comecei a pensar em quadrinhos, em HQ e tudo mais. Um projeto futuro aí é fazer uns quadrinhos. Aí que eu estava estudando como que era a composição, tudo mais. Aí a parte de cor. Aí aqui eu fiz esse personagem. Aqui uma velhinha, chapeuzinho vermelho, estudo de crânio. Isso daqui foi um Dry Your Style, o DI, Dry TZ Your Style, que é essa sigla, né? DTIYS. Da Iravine, aí um estudo de periquito, cogumelo. Aqui eu estava testando na Waterbrush, fiz aqui a composição. Aqui é o desafio dos 12 desafios do Hércules. Aqui tinha os chips do Hércules. Aqui os caracóis. Esse personagem aqui que eu peguei na internet para dar uma estudada. Aí aqui tem um curso do Eduardo Oliveira, na Creana, depende aí. Aí estudo também, comecei a fazer. Aqui achuras, com questão de tonalidade, né? Do mais escuro para o mais claro. Estudo de shapes, né? Aplicado em achuras. Um viking em achuras, outro viking em achuras. Aqui os personagens. Aqui uns dinossauros. Esse aqui tá meio apagado, mas era para ser o cachorros, beleza? Estrutura de cachorro. Tá bem clarinho porque eu fiz com lápis HF, se não me engano. Aqui um dinossauro com pug, rã. Aqui estudo de composição, a lista do Inktober 2022, Marmei. Eu ia participar e não participei no final das contas. Aí aqui o Pinóquio. Aí agora a parte da caricatura que eu comecei a estudar de novo. Beleza? Aqui estudo de caricaturas, olhos ovais, olhos inclinados. Aí aqui é uma caricatura do professor Xavier com... Foi uma aula do Francis de Cristo.
um canal dele no YouTube. Você procurando, você acha. Aqui, coelhos. Que eu tava pensando em composição, criar uns personagens. Aí aqui, eu comecei a fazer uns estudos de gatos. Shapes e tudo mais. Porque eu tava fazendo o teste das canetas da Stadler. Eu vou deixar o link aqui no canal. Vou deixar o link do vídeo aqui nos cards, beleza? Aí, o estudo do personagem, daquele gato, composição. E aí eu fiz o estudo. Aí aqui o estudo do desafio do Inktober, que eu planejei, só que eu não consegui fazer por conta de eu estar fazendo a pós, acabou acumulando com o projeto e eu não consegui fazer. Aí aqui alguns estudos arquitetônicos. Aí aqui aplicando o marca-texto, o Achuras. Aí aqui eu usei uma caneta nanquim marrom, sépia. Aí fiz os estudos de naves, robôs e tudo mais, submarino. Aí aqui eu comecei a usar uma caneta da Pentel, a Signy Brush. Aí eu fiz uns estudos, variando pressão, ó, variando pressão. Isso aqui é uma referência do Pinterest também. Aqui o Octopus, isso aqui é um senhorzinho que eu achei muito interessante, que é um mago cyberpunk. Aqui eu fiz uns estudos, um Venom, aí aqui eu fiz um lobisomem, aí a continuação dos esboços do Inktober, que eu acabei não fazendo, estudo de personagem, máscaras, o Venom em Achuras, referência do Pinterest. Aqui eu tava começando a estudar voltei a estudar de novo alguns personagens do cachorros e tudo mais. Aí eu comecei a fazer alguns estudos a partir do 101 Dálmatas. Aqui eu fiz um curso da Faber-Castell, que é dicas de composição. Aí eu tava fazendo os estudos e tudo mais. Aí a regra dos terços. Eu já tinha visto, já tinha estudado, só que aí eu comecei a revisitar o conteúdo, né? Aí aqui é questão de ponto focal, aí dinamismo, engessado, blá blá blá. Aí aqui eu fiz uma página meia doida, aqui um robô de novo, um astronauta, aqui uma caricatura. Comecei a pensar. Aí fiz uma caricatura aqui, fiz o Mestre Yoda. Isso aqui foi uma live do Laco, tá vendo? Aí gestual sequencial. Aí fiz mais Mestre Yoda. Aí aqui eu fiz um pinguinzinho meio doido. Aí um negócio. Aí comecei a fazer alguns estudos. Aí esse aqui foi uma arte que eu vi no canal do Trojan Horse was an Unicorn. É o Crash McCarry. Ele fez esse esquilo aqui, eu achei interessante, essa questão da expressão, tá vendo? Um olho pequeno, um olho grande. Achei interessante o shape dele. Enfim, eu fiz o estudo. Isso aqui foi um gênio que eu ia terminar, e até agora eu não terminei. Aqui os estudos de shape de uma aula que eu tive do Evoluar na Carica, do Francis de Cristo. Aí comecei a fazer uns estilos do Coco Bigude, que é um livro que eu tenho. Aí aqui, eu não sei se vocês lembram do estudo do lápis de cor da Faber-Castell, os tons de pele. Aí eu fiz o estudo da thumbnail de como que eu ia fazer. Aqui eu pensei na questão do figura fundo, né? Que é figura, fundo e a questão que eu queria destacar. Aqui foi uma ideia de uma capa do livro da Fortaleza Digital, que é um dos temas que eu tô querendo aí. E aqui começou o desafio 60 dias caricatos. Então, aqui começou o gestual do Kevin Durant. Aí a caricatura do Kevin Durant. Aí aqui eu já comecei a colocar os tipos de materiais que eu usei. Aqui eu usei a caneta nanquim, ó, e lápis verde da Faber. Todos os materiais que eu tô falando eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Caneta Brush e o caneta Brush Stadler mais lápis azul. Aí foi indo, aí aqui lapiseira Faber Zebra, grafite 2B, que é essa lapiseira aqui, ó. Aí aqui era a boca da Rebeca Andrade, aqui a caricatura da caricatura da caricatura da Rebeca Andrade. Então, fiz a caricatura, exagerei a caricatura, exagerei de novo, exagerei de novo. E aqui eu fiz com Prismacolor PC 935.
É que eu fiz a caricatura dela. Só que era a caricatura da caricatura consiste no quê? Você pegar uma caricatura e exagerando a parte dela. Você esquece a referência, faz a primeira com a referência, esquece a referência e vai exagerando. Aqui eu não apliquei, mas só que vai ter os exercícios que eu apliquei da forma mais correta, né? Aqui é a caricatura da Rebeca Andrade. Aí aqui mãos conceitual. Então, uma mão com formato de garra. Esse daqui é do Labirinto do Fauno. Aqui uma mão de uma pessoa cantando. Esse daqui, tipo, de uma pessoa correndo, sabe? Tipo, Taiko on Titan, que eles corriam assim. Aqui, pensativa. Aí aqui era a caricatura de memória do Samuel Rosa. Aí eu peguei, usei uma lapiseira zebra também. Enfim, ficou desse jeito. E quando a gente refez usando a foto como referência, aí ficou dessa forma. É a caricatura do comparada, né, do Datena com o com o Faustão. Então, o Datena tem um shape mais quadrado e o Faustão tem esse shape mais arredondado, mas sempre com papada. Aqui, caricatura o gestual da Raíssa Leal, eu fiz com lápis de cor da Faber. Aí aqui eu apliquei o gestual com a caricatura, enfim, só que aplicando o cartoon. Aí ficou dessa forma. Aí aqui os estudos de observação do Rick, então, os formatos dele, as variações. Aí aqui eu comprei seria um Funko, não sei como que definiria, mas eu acho que é um Funko o nome, do Rick Mori. E fiz esse estudo aqui também. Eu vou deixar um vídeo passando aí agora, desse Funko, beleza? Aí aqui a versão realista do Rick, aí eu fiz essa, aí depois eu fiz essa. Essa daqui é a tradicional, e essa daqui é essa daqui, ó, que eu pensei em fazer. Aí eu fui e fiz. Aí aqui eu achei que o contraste estava baixo, aí eu fui, apliquei o 4B aqui, e aqui eu apliquei o 4B também, só que eu vim com lápis da Faber, o Charcoal, que é o carvão, e apliquei por cima. Aí aqui eu fiz a caricatura da boca da Isa, com Prismacolor 9 PC935 aqui também. Aí aqui era o shape do silhueta do cabelo dela. Aí aqui a composição da thumbnail de uma capa de um disco para ela. Então ela nesse dia, ela estava lançando, nesse dia específico, quando eu comecei a fazer esses estudos, ela estava lançando o disco dela do Afrodite, se não me engano. Então fui pensando as composições e tal, e cheguei nessa daqui. Só que ela tinha que ser finalizado no digital. Então eu peguei, fiz a composição, tudo mais, e levei pro digital. Aí tá aparecendo aí o estudo. Só que eu queria aplicar uma técnica que era, não lembro se era degradê. Enfim, eu defini um preset do Procreate e com a partir desse Procreate definindo as escalas de tom e cinza ele aplicaria. Só que eu não consegui aplicar, enfim. Aí ficou dessa forma a capa final. Aí aqui era a caricatura do Oscar Schmidt, aí eu fiz uns estudos e ficou dessa forma a caricatura. Aí aqui, a proposta desse dia, que era o dia 21, era aplicar a caricatura, fazer uma caricatura livre usando material que eu nunca tinha usado. Então, eu sempre vejo o pessoal definindo um preset de lápis de cor e aplicando, fazendo escala tonal a partir disso. Então, eu defini um preset de 3 cores, uma, duas, três, quatro, cinco cores do lápis policromos, do vermelho, eram 3 vermelhos e 2 azuis, se não me engano, e apliquei aqui. Aí ficou dessa forma. Aí aqui, de novo, do Matheus Nastergaard. Enfim, é o João Grilo do Alto da Compadecida. Aí eu apliquei, usei uma caneta da New Pen em chocolate, eu fui fazendo. Aí aqui, eu até fiz um comentário que eu mirei no João Grilo e acertei o ser humaninho Então eu fiz a caricatura, fui indo, exagerando. Aí aqui eu fiz a do Celto Mello, né? Também, ele tá voltando agora, acho que vai ter o Átomo da Compadecida 2, aí por isso que acabou voltando o tema. Aí aqui eu fiz a versão cartoon, fui fazendo. E ele tem uma bochecha grande, tá vendo? Então na primeira eu fiz a bochecha grande, cabelo arrepiado, a bochecha grande, bochecha grande, bochecha grande, e sempre exagerando. Quando você começa a exagerar uma coisa, as outras necessariamente tem que diminuir para destacar. Então, ó, bochecha razoável, com um shape. Aí aqui a bochecha grande, simplifiquei mais ainda a questão do nariz com o olho. Bochecha grande, ó, a questão do olho diminuindo. Bochecha grande e diminuindo, tá vendo? E assim foi indo.
Aí aqui caricatura de uma bebê oriental. Eu fiz a coreanazinha. É aqui uma criança mexicana fazendo os estudos. Essa aqui foi a que eu mais gostei. Aqui era para representar o Banguela, né? A criança Banguela. É aqui uma mulher indiana. Eu gostei dessa daqui. De uma idosa africana. Eu tinha que ter trabalhado os tons mais cinzas da imagem. Para equilibrar, eu defini, deixei muitas partes brancas na folha, né? Só que aí eu já tava começando a ficar cansado e tudo mais. Aí foi indo. Aqui o Nelson Mandela, em lápis 2B. Aqui eu deixei a folha em branco, eu ia refazer de novo, fazendo aquela questão da carica da carica. Só que eu não tive tempo, por conta da pós também. Aqui o nariz do Luciano Huck. Nariz da Anitta. O nariz do Luciano Huck, ele é meio torto. Se você for olhar as imagens, fotos dele, ele é meio torto. E o da Anitta é arrebitadinho. Então, ó, arrebitado, arrebitado. Aí aqui fiz uma caricatura do Anderson Silva usando a mão oposta. Ficou desse jeito. Aqui uma caricatura em grafite do Pedro Loss. Lembra que eu falei pra vocês que eu tava cansado já de ficar fazendo luz e sombra em grafite ou qualquer outro material? Aqui obrigatoriamente tinha que fazer com lápis grafite. E cada vez eu estava tendo menos tempo para fazer as caricaturas, né? Então eu tinha que resumir mais. Então fazer um bloco e isso aí ia tentando destacar as partes mais escuras. Aí foi ficando assim. Aqui do Como é Bom Ser Nerd, caricatura em grafite. Do Sérgio Sacani, ele com a papada, né? Aqui do Professor Jubilô. A ideia era para ficar mais assim, só que aí acabou ficando assim, eu não quis refazer. Aí aqui caricatura do Woody Allen e do Martin Scorsese, que são diretores de cinema, né? Ele tem esse shape aqui mais afinado e comprido, e o Martin Scorsese mais quadrado. Os dois são mais senhorzinhos já. Aí aqui gestual da Maureen McGee, não sei se estou pronunciando correto, que é uma brasileira, né? Atleta de salto com vara, se não me engano. Aí aqui ela ganhou o ouro nas Olimpíadas. Aí eu fiz uns estudos e tudo mais. Eu tava buscando um shape mais cartoon e tudo mais. Enfim, ficou dessa forma. Aí aqui aplicando. Aí aqui começa uma caricatura que eu achei legal. Foi do Joaquim Phoenix. Ele fez o Coringa no último filme que saiu. Ele tem uma cicatriz bem aqui embaixo da boca. Bem embaixo da boca, bem em cima do lábio superior. Que é bem marcado. Tá vendo? Aqui deveria ficar o centro do... Que todo mundo tem a parte mais afundadinha do lábio superior. O dele é mais pro lado. Aí eu tentei destacar aqui. Aí aqui a parte do olhar dele. Ele tem uma sobrancelha bem espessa. Aí aqui eu fiz uma prévia da caricatura. E aqui eu fiz a caricatura dele em formato do Coringa, que era pedido, né? No desafio. Com a caneta da Cis, que é essa daqui, ó. Ela tem 3 tons, um laranja, um roxo e um rosa. Eu tentei definir os tons médios com ela. Então o que eu fiz? Eu fiz as 3, então aqui é o tom mais claro, o tom mais escuro, médio e o escuro. Colocando em escala de cinza vai ficar dessa forma. Eu fui trabalhando tudo mais para chegar na tonalidade. E eu não queria usar os convencionais, os tons convencionais do Coringa para não ficar clichê. Então, onde era vermelho, acabou ficando rosa. O roxo aqui era para ser o verde, né, se não me engano. Enfim, fui trabalhando, o tom de pele dele ficou no laranja. Eu gostei do resultado. E foi isso. Aí aqui, caricatura de bebê e de um idoso. Aí aqui foi uma caricatura do seu animal de estimação. Eu tive três, tenho 2 Spitz, só que a primeira faleceu. Não sei se vocês já lembram dela aqui no canal. Eu postei um shorts dela falando que ela tinha voltado. Então eu fiz com uma auréola, né? E aqui era a Morinha, aqui a Melzinha e aqui a Nina. Eu fiz em cartoon, eu não estava conseguindo representar, porque toda vez que você vai se fazer um desenho sobre você, você acaba travando e tudo mais. Enfim, eu achei esse formato aqui mais legal. Só que eu vou retrabalhar para fazer finalizado. Gostei bastante dessa caricatura. Aí aqui era uma bateria de caricatura que era composta de 21 minutos. Então, eram 6 caricaturas em 2 minutos, aí outras 6 caricaturas em 1 minuto,
e mais outras 6 caricaturas em 30 segundos. Então 2 minutos, 60 segundos, que é 1 minuto, né? E 30 segundos, que é metade de 1 minuto. Então, ó, 6 em 2 minutos, aí mais 6 em 1 minuto. Em 30 segundos você só capta o shape praticamente. Então, ó, como ficou mais escrachado. E eu usei a lapiseira Pentel 0.9 HB. Aí no segundo dia, no próximo dia seguinte, né, já tinha de novo a bateria da caricatura para ver como que a gente ia fazer. Então, ó, mais 6 em 2 minutos, 6 em 1 minuto, e aqui eu tentei fazer o quê? Traço contínuo, né? Colocava o lápis no papel e ia olhando para a imagem sem pensar muito, só fazendo os detalhes que me chamavam a atenção. Aqui era uma mulher, um homem, uma senhora, aqui um homem, aqui uma mulher. E vocês verem que começou a ficar mais geométrico, né? Aí aqui caricatura de uma pessoa próxima. Aí eu fiz uma pessoa que eu não vou dizer o nome. Aqui é a caricatura do Slew. Aí eu fiz com uma lapiseira Pentel Graphite, que é essa daqui, ó. Graphite 500. E eu usei o grafite azul. Aí aqui era uma caricatura do Marlon Diniz. Ele é ilustrador também. Eu vou deixar o arroba dele aqui passando agora na tela e também tem na descrição, beleza? O Slew também tem um canal no YouTube bem interessante. Ele faz pinturas em tela. Vale a pena, só que é em inglês, né? O Masai, ele também tem canal no YouTube e ele é ilustrador. E tem um. É que eu fiz aquela ideia da caricatura da caricatura. Aqui eu, como captei a imagem, fiz a caricatura, simplifiquei. Aí aqui eu já achei que tava bom, mas eu falei, como seria fazendo um cartoon, né? Simplificando o máximo o traço. Aí fiz essa daqui. Aí aqui é o Pafaro, ele tem ilustrador também. A Jess Carp, ela tem canal no YouTube muito bom, uma ilustradora de primeira, mas só que é em inglês também. Aqui eu fiz o estudo, simplifiquei. Aí aqui a Mika Seru, ela é ilustradora também. Aqui eu fiz o primeiro estudo e aqui também. Eu fiz um segundo. Vocês perceberem, eu tenho dificuldade em fazer cabelo. Estou fazendo mais estudos a respeito. É que eu tinha que avaliar uma caricatura que eu fiz no início do curso. Então, essa é a imagem da caricatura no início. Aí eu não gostei de um monte de coisa. Não gostei do cabelo, ficou mal composta na folha, e a luz e sombra estavam ruim. Aí eu fiz alguns estudos, aí aqui eu fiz uns gestuais, composição, um thumbnail, enfim. Aí aqui eu fiz os estudos. Essa daqui foi a que eu fiz no último desafio. Vou deixar a imagem aqui no print da tela, né? Aliás, vou deixar uma imagem da caricatura. Eu fiz essa versão no último. Só que o quê? Eu fui olhar a primeira caricatura e descobri que tinha que ser mais frontal assim e sem ser nesse gestual. Então eu fiz as duas versões. E aqui eu fiz uma autocaricatura olhando no espelho. Não gostei dessa autocaricatura, que nem eu disse. Toda vez que você tenta fazer uma autocaricatura, um desenho referente a você, você acaba não gostando. Então, ficou dessa forma e a mão tava fria também. Aí eu fui esquentar aqui de novo, só que eu tinha que voltar para a parte da pós e ficou aí. Aí aqui, questão de thumbnail. E aqui a última folha normalmente é teste, né? Aí aqui entra a parte lá que eu fiz a do Mr. Bean. Os lápis da Polychrome, tá vendo? Era um Pompeii Red, Sanguínea, um Geranium Laker, um Fitar Blue e um Sky Blue. São as cores que eu usei lá. Mas não entenderam nada do código? É 191, 188, 121, 145 e 146. Vocês procurando para essas cores, vocês vão achar as cores que eu usei, beleza? Bom, basicamente foi isso a questão do meu sketchbook, né, o Sketchbook Tour. Eu vou deixar um vídeo aqui passando no card para vocês assistirem o primeiro que eu fiz, beleza? Bom, pessoal, é isso e até a próxima.